Pessoal, muito boa tarde. Hoje a gente está aqui no evento E-Commerce ES, o maior evento de e-commerce e B2B do Espírito Santo. E estamos recebendo aqui no stand do Folha Business um convidado para lá de especial, Pedro Chiamuleira. Ele é ex-atleta olímpico, participou de 2 Olimpíadas, mas consolidou sua carreira no mundo empresarial com a fundação e o IPO da ClearSale, que é uma das principais empresas de tecnologia hoje listadas na nossa bolsa. Então, quem quiser se tornar acionista do Pedro, pode ir lá na bolsa e investir na ClearSale. Enfim, empresa de capital aberto, funciona nesse formato. Pedro, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vamos falar um pouco da sua história, da sua trajetória, das lições também que você aprendeu ao longo de tudo isso. Tá, super, é um prazer enorme estar aqui. Parabéns, né? Porque sai um pouco do eixo de São Paulo, né? Porque tá e-commerce, tá muito em São Paulo. Então é muito legal conhecer Vitória, conhecer aqui. Linda essa cidade, né? Parece a montanha, as pedras, a praia. Desci de avião, maravilhoso. Legal. É bom que você citou isso, porque você vem de São Paulo, está visitando hoje Vitória, que é um centro mais regional, e na Apex a gente fala muito dos mercados regionais, né? De como é que a tecnologia e até o mercado financeiro estão saindo um pouco de São Paulo e também estão criando polos fora disso, né? Para atender essas economias que estão crescentes ao redor do Brasil. Você como empreendedor também está enxergando um pouco disso? Como eu estou no mundo digital, o digital já tem um alcance Brasil, né? Mas a gente também tem negócios em Curitiba, né? Tem uma startup em Curitiba e estamos olhando outros polos, né? Mas as oportunidades são imensas. Brasil para quem quer empreender, tem as suas dificuldades, mas tem muito campo, né? Então, eu acho que a regionalização, acho que ele é a coisa super importante no digital, porque às vezes você vai competir com um grande, né? Não, mas tem coisa que dá para fazer regional e que eu acho que esse que é o caminho, né? Excelência local com reach global, né? Então você pode até ter no Brasil, mas ser aqui local acho que é bem importante. Fiquei bem feliz aqui de ter o grupo Águia Branca, né? Fantástico a história deles, né? 18 bi de faturamento, maior... A gente não sabe, né? Uma das maiores empresas do Brasil, maiores empresas Forbes, né? Isso, maior empresa do Brasil, e a gente não sabe. Então, esses eventos a gente fica muito orgulhoso, né? Do que tem nessa parte, nessas regiões do Brasil, que às vezes a gente não conhece, a gente fica muito lá focado, então é um orgulho e ver tanta abundância aqui em Vitória, com o exemplo daí da Águia Branca, que é muito legal. Legal. Bem-vindo à Vitória. E antes de começar na sua trajetória como empreendedor em tecnologia, queria saber um pouco da sua carreira de atleta, que apesar de ser um estilo completamente diferente de vida de um empresário de tecnologia, a gente sabe que disciplina também é um valor que as duas vidas compartilham, né? Conta um pouco como é que você entrou e como é que você saiu do mundo do esporte. Bom, eu entrei porque meu irmão, ele viajava muito e ele tinha aquele glamour e ele não treinava. E aí eu falei, exemplo dentro de casa, se ele tem toda essa coisa de viagem, eu gostava de viagem, ele aparecia no jornal, né? Aquela coisa de criança. Eu falei, vou treinar, vou ser mais disciplinado que ele e vou mais longe que ele. E realmente, né, quando a gente olha para trás, a disciplina, o foco, aquela persistência, você ter aquela paixão, porque o que me motivou muito a ser atleta foi quando eu vi os Jogos Olímpicos de 1980 lá no Misha, em Moscou, aquela coisa maravilhosa do estádio, né, com as pessoas na plaquinha e aquele ursinho chorando. Daí, a hora que eu me vejo hoje, olho para trás, eu falo, eu queria ir para a Olimpíada só para participar daquele evento, né? É como estar aqui hoje, né, dessa conexão com as pessoas. Então, o esporte ele foi maravilhoso para mim, né? Eu viajei, tive a oportunidade de estudar fora, e daí depois eu voltei. Sempre, Brasil é Brasil, né? Você pode falar Estados Unidos, mas o Brasil é um país super acolhedor, é onde eu nasci. Daí eu voltei, e aí eu já tinha, quando eu quis ir para a Olimpíada de Barcelona, a gente pode saber as conexões, né? Porque tudo que eu tenho hoje, devo ao esporte. Então eu treinei nos Estados Unidos, e aí quando eu voltei, vim para o Brasil, trabalhei 1 ano, e aí eu falei, não, agora eu quero largar tudo e vou me dedicar 100% do esporte. Então, aquela paixão, aquela entrega,
E eu não estava preocupado, não, o que você vai ganhar dinheiro? Não, eu queria viver aquilo, porque quando você faz esporte, é o tempo, é o tempo que você tem para fazer. O tempo passa... É um estilo de vida que você tem aquela idade. Se você não faz aquilo, então é uma lição de tempo, né? Uhum. Como é que você usa teu tempo, o que você faz, o que você prioriza na tua vida. Então foi bem legal, porque daí eu peguei, larguei tudo e vim morar debaixo do Ibirapuera, e treinava, e consegui montar uma equipe multidisciplinar. Então outra coisa que eu aprendi bastante é que você, apesar do esporte ser um esporte muito individual, você tem que ter um time. Então até acabei casando com a minha fisioterapeuta, né? Tinha uma psicóloga lá atrás, isso quase há 20 anos, 25 anos atrás. Eu montei uma equipe multidisciplinar, porque uma coisa bem importante do esporte, que aqui tem quem está escutando a gente, todo mundo tem que fazer esporte. Porque o esporte nos ensina muito a gente a trabalhar com essa primeira ferramenta que a gente tem do aprender da vida, porque você sente a dor, você sente que pode, você tem que conectar os teus pensamentos com o teu espírito, né? Porque às vezes tem autossabotagem, né? Uhum. Então o esporte eu treinava e chegava lá, não conseguia competir. Então o esporte me deu uma grande vantagem de resiliência, né? Porque quando você leva porrada, você tem muita dor física, mas a dor, o sofrimento ele é opcional. E como é que você acolhe isso, como é que você usa isso? Isso foi fundamental para eu empreender. Aí todo mundo falava que eu era louco, você está com 35 anos, você não vai conseguir emprego. Eu não estava preocupado com aquilo, eu estava preocupado em vivenciar aquela beleza do esporte. Eu falei, não, isso eu vou resolver depois, né? E realmente, né, se é para ficar aqui uma lição, é esporte, é uma coisa maravilhosa, né? O esporte que você, às vezes tem o esporte competitivo, mas o principal concorrente que você tem no esporte é você mesmo. A tua vida interior, que você está ali, que você está batalhando com dor. Então é maravilhoso. Sugiro aí, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você ter uma vida interior. E essa vida interior começa você fazendo esporte para você aprender isso. E todo mundo pode fazer isso. Você participou da Olimpíada de 92, que foi onde mesmo? Participei da Olimpíada de 92 em Barcelona, 400 metros com barreira. Daí depois eu voltei para o Brasil, porque acabou minha bolsa. Eu estava lá, apesar de estar nos Estados Unidos, eu me machucava muito, não tinha estrutura, porque era tudo muito caro, então eu voltei. É um esporte de desgaste, né? E é isso, desgaste. Até eu vejo as pessoas hoje, né, treinando para ultramaratona. Eu falo assim, como é que é possível, né? Porque não é muito saudável a alta performance. Você dá muita porrada, te dá muitos ensinamentos, mas eu acho que hoje, com toda a tecnologia de nutrição, de equipamentos, eu não tenho certeza que o esporte pode trazer muitos benefícios, né? Para todo mundo, independente da idade, independente do estágio, ele é maravilhoso. Então eu fui para 92, Barcelona, e aí eu voltei para o Brasil, montei essa equipe para a gente, né, acabar com aquelas autossabotagens, né? Sim. Porque nós brasileiros temos um inconsciente da nossa cultura, dessa coisa de síndrome de Tupiniquim, né? Porque eu vejo isso quando eu entrava na pista com o americano, eu já falava, você já... E é o contrário lá, quando o americano entra na pista, ele fala assim, aqui o negócio é meu. E é incrível que o esporte ensina isso, né? Esses vieses inconscientes, que são muito importantes para você empreender, para você intuir, para você se conectar com as pessoas e para você crescer, né, como ser humano e profissional. E para a gente ter uma ideia do que é essa alta performance, qual que foi o seu recorde pessoal nas modalidades que você participou? Bom, eu bati o recorde sul-americano do 400 com barreira em 1985, né, que hoje tem aí o Pio, né, que é o cara que corre 400 com barreira, que ganhou medalha olímpica. O cara é um fenômeno, né? Ele está fazendo 45, 46 baixo. Eu não conseguia fazer isso no raso. Eu, quando fiz lá atrás, que eu bati o recorde sul-americano, eu fiz 49 e 34. Com barreira. Com barreira. E hoje, 49, ele faz pulando com uma perna, quase. Né? Então, mas esse é o contexto, né? E é legal como você vê os talentos, né, surgindo. E essa diversidade que a gente tem, né? Desses talentos que, com um pouquinho de oportunidade, a gente aí ganhou a medalha olímpica
nesse esporte que é tão difícil. Né? Bacana. E como é que foi sair da vida do esporte e fazer essa mudança? O que te motivou? Primeiro, a gente sabe, né, que atleta de alta performance uma hora cansa, né? O corpo pede. Como é que foi sair do esporte e fazer essa transição para a vida empresarial, enfim, para montar seu negócio, que depois escalou desse tamanho que a gente conhece? Não, a hora que você olha para trás, né, até o Steve Jobs falou, como é que se conecta dos pontos, né? A hora que você olha para trás, eu realmente fiz o meu máximo, eu tentei, depois até tive uma recaída em 2000, que eu quis ir para a Olimpíada de Sydney, mas eu já estava trabalhando no submarino, né? Daí eu falei, não, agora o corpo não dá mais, né? Foi uma experiência incrível também ter essa outra tentativa, mas eu já estava lá, eu já era programador do submarino e demandava muito, né? Então, foi uma transição assim, normal, né? Porque eu sempre tive essa coisa do aprender, de querer fazer muitas coisas, né? E tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu nem sabia ligar o computador. E a hora que eu comecei a programar, eu via que, você foi por conta própria? Não, eu fui como atleta, eu fui como bolsista. Por isso que tudo que eu tenho hoje devo ao esporte. Eu fui como atleta, conheci minha mulher, tem tantas histórias da ClearSale, que a ClearSale surgiu, essa é bem legal para contar, que eu era um programador, eu não tinha vivido o mundo executivo, mas a minha esposa, ela fazia fisioterapia para os executivos de mercado lá em São Paulo. Né? Legal. E ela foi convidada para uma festa de um executivo, e chegando nessa festa conheci um outro executivo que estava trabalhando no submarino e aí estava cuidando do sistema WMS, que é o sistema que eu tinha feito. E eu me conectei com ele. O sistema WMS é de gestão de estoque, né? Que não tinha nada a ver com fraude. Aí fiquei amigo dele, ele falou sobre empreendedorismo, assim. E aí, de repente, ele falou, pô, eu tô com um problema aqui no final do ano, vai ter um gargalo, a gente precisa automatizar a fraude. E aí eu falei... Porque o submarino, na época, provavelmente, naquela época, a gente tá falando no começo dos anos 2000, né? Isso foi em 99 que eu comecei 99, lá junto no submarino, fazendo a gestão do estoque. Aí eu larguei, eu falei, não, eu amo tecnologia, mas acho que eu tenho mais talento pro negócio. Mas aí em 2001, começo de 2001, eu conheci esse cara, que é o Marcelo, e ele falando assim, pô, a gente vai ter no final do ano, Natal, porque antigamente o digital era o Natal. A pessoa ficava o ano inteiro, porque é onde bombava, é onde que pagava quase o ano inteiro, né? E foi muito incrível que ele falou que tinha um problema de fraude. E eu falei, não, eu faço isso aí. Quase na virada do milênio já tinha problema de fraude. Isso. Né? A gente, não é um problema de hoje. Hoje é muito mais grave, mais sofisticado. Hoje, acho que lá atrás, é porque vai se sofisticando com o tempo, né? Mas a gente também, como a gente começou lá atrás, ele também era sofisticado porque a gente não tinha birô, não tinha nem o CPF no pedido, não tinha e-mail. Foi aí que a gente começou a coletar dados, fazer a gestão, entender como é que era a fraude. Mas foi incrível, porque ele falou assim, eu tô com esse problema. E aí foi quando eu peguei e falei que eu faço. Essa provocação que te motivou. E ele, você vê as coincidências, as sincronicidades da vida. Ele falou, eu tô com esse problema, eu falei que faço. Aí, conversa vai, um dia ele me liga, ó, eu preciso da proposta amanhã. E aí eu fiquei a noite inteira, botando toda a minha criatividade de processo e tal. E aí ele falou, pô, foi aprovado. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô frito agora, porque não tinha ninguém, nem a tecnologia eu sabia. Né? Porque eu não programava mais. Daí peguei a ajuda da minha mulher e a gente conseguiu achar um programador que fez o sistema que era cliente-servidor lá atrás. E aí depois a ClearSale, a gente foi ajustando. Entrou outras pessoas que ajudaram a escalar o negócio, que tinham viés mais de inteligência de negócio, inteligência analítica, e foi o que deu né? Então, a ClearSale é um processo de muita, assim, de você estar muito aberto, né? De repente, falei que fazia, né? Até meio inconsequente, né? Mas eu sabia que poderia entregar, e foi assim que surgiu. A gente sempre foi tomando cada vez mais responsabilidade, porque fraude, né, antigamente era in-house.
né? Cada cliente instalava um software. Sim. Em 2005 a gente fez software como serviço. Em 2007 a gente via que só o software, só a inteligência não acertava. Não dava o resultado, porque a fraude era muito grande. E aí a gente pegou e falou, não, a gente vai resolver isso. A gente pegou e tomou toda a responsabilidade para resolver, para dar liberdade para o varejo. Então esse aqui é um processo da nossa geração de confiança, né? Te dou liberdade, assumo a responsabilidade e através da transparência dos dados a gente vai fazer acontecer. Bacana. E a empresa teve uma trajetória rápida de crescimento, você acumulou alguns grandes clientes também do varejo aqui nacional, enfim, todos os setores que você atua, do bancário também. Qual o momento da trajetória da Clearseio que você percebeu que já tinha adquirido um tamanho de empresa relevante, se tornando corporate, e em qual momento que você pensou que seria viável pensar em próximo passo, como foi chegar à estreia na Bolsa de Valores? Olha, para falar, eu nunca pensei, né? Eu sempre estava ali. E o nosso negócio ele é muito legal, porque ele é o contrário da fraude, a geração de confiança. Então eu sempre fui no propósito, olhando, crescendo, entrando em outros canais e sempre motivado, né, de resolver esse problema, que é um problema que a gente é tipo um bem comum, né? Você tem um propósito que vai muito além e a gente foi caminhando. Então a gente nunca pensou, vou abrir capital. É que a gente estava no momento certo, de repente veio a pandemia, a gente cresceu 100%, e aí a gente sempre muito, né, assim, aberto para os clientes que demandavam a gente é a empresa que o nosso churn é quase 2% ao ano. Você vai, 2% dos clientes... que saem da base. Saem isso da é base, quase né? lifetime value, quase infinito, né? Sim. Porque o nosso modelo de fazer negócio não é simplesmente um relacionamento comercial, é um relacionamento de muita colaboração e de muita confiança. Porque eu estou ali, eu estou respondendo pelo cliente. Então a gente sempre foi muito crescendo com banco, com telco. Às vezes a gente até quis botar produtos que não eram adequados a banco, mas o banco viu que a gente era muito comprometido, né, para prevenir a fraude. E foi indo, né? A gente cresceu, aí a gente viu que precisava crescer, a gente abriu para o mercado internacional em 2015 e a gente via que lá atrás a gente já foi pioneiro em fazer a solução antifraude outsourcing completo, né? De não vender uma plataforma, uma tecnologia, um serviço, mas vender o resultado, né? Vou te garantir o teu resultado. E lá fora eles começaram a fazer esse modelo de negócio e a gente via que tinha muita oportunidade para a gente crescer lá. E aí a gente falou, de novo, a gente foi, né? Abriu o mercado americano, foi bem. E aí só que daí quando a gente viu que a competição lá era o dinheiro lá, os americanos, é incrível, né? Todas as empresas americanas é uma empresa de vendas e tinha uma estrutura fantástica e muito competitivo. E a gente falou, para a gente competir nesse cenário, vamos abrir capital para ter dinheiro, porque tudo que a gente tinha feito até então era com dinheiro próprio, né? Da nossa performance. E foi uma trajetória legal, porque a gente viu que que o mercado não estava fácil, e aí a gente teve que recuar, né? Porque o problema dos Estados Unidos, que bem diferente do Brasil, o pessoal lá, a fraude é 1% e fica naquele indicador e os caras já põem na conta e não estão nem aí. Diferente do Brasil. Do Brasil, se você passa de 0,6% de CBK de perda, esse negócio começa a escalar. Então você tem que ter um negócio, senão se você descuida, você de repente está com 1%, 1,5% de fraude. Então essa que foi um pouco a diferença e a nossa dificuldade, porque a gente sempre foi uma empresa operacional, muito operacional, de entrar e resolver o problema. E lá esse problema não era tão grande e as empresas eram muito comercial. Então a gente falou, vamos decidir abrir capital para a gente estruturar também, porque a gente é uma empresa que tem 21 anos. Sim. E o dinheiro das evaluations estava bom. E a gente também, de novo... Você abriu capital qual valuation? 5 bi, né? De reais, né? Foi quase um unicórnio, assim, né? $1 bilhão. E aí a gente foi quando fechou o mercado, né? Depois que teve aquela crise das tech, a gente, daí a gente teve uma crise de performance, que é normal no nosso negócio.
a gente estava investindo muito, daí de repente o mercado... Retrai. E mercado de retrai, a gente já estava numa estratégia de fazer investimento e crescimento diferente das técnicas. E a gente pôs pouca liquidez no mercado, né? A gente só botou 30% no mercado, então não tinha muita liquidez. Então foi um aprendizado muito grande, né? Porque você acha, a coisa que a gente é ingênuo, né? De mercado, né? Mas a gente é uma empresa que está aí, ajuda o e-commerce a crescer, sim, super crítico, não vai acontecer nada. E aí entra no bolo, entra no furacão. Então é outra coisa bem importante aqui para deixar para os nossos ouvintes, né? Que o mercado, ele às vezes você tem que tomar muito cuidado, né? Para saber, porque às vezes eles têm vieses que são irracionais. De repente, investidores que a gente tinha, que era long only, né? Que era para longo prazo, estavam vendendo ação. Sim. Mas, pô, você pagou 30, agora você está vendendo por 15? Né? Entendeu? Como é que você vai entender? O mercado realmente, a Bolsa de Valores tem isso, né? Tem isso, então tem seus ciclos, tem seus momentos. Pedro, mas queria agradecer de novo aqui por ter conversado com a gente. Obrigado. A trajetória aí, quase um unicórnio. Pelo menos um unicórnio brasileiro, mas quase um unicórnio. Aí em dólares, empresa que nasceu de tecnologia de um ex-atleta, né? Algo pouco comum de se ver, mas é a trajetória aí muito interessante. E obrigado por desejo sucesso aí no futuro, que eu sei que a segurança, a cibersegurança, a prevenção à fraude, um dos pilares aí da evolução do e-commerce e da tecnologia de varejo no Brasil, né? De varejo, e agora tá tendo transformação digital, né? Então tem muito golpes que vai muito além do cartão de crédito. Então a gente também está abrindo outras coisas do Drex, da R6 lá do regulamento, das fintechs para ter uma base única, né? Então a gente está bem posicionado, estamos com um time novo agora, estou no conselho e estou bem feliz aí como é que a gente pode ajudar esse país a crescer, né? E a ser mais protagonista. E parabéns aí para vocês, né? Que isso aqui é um exemplo maravilhoso para o Brasil, que a iniciativa privada faz para esse país, né? Olha, 4.000 pessoas aqui em Vitória, saindo do eixo, né? Rio-São Paulo, né? Mais do Rio, mais de São Paulo, né? Então é um orgulho estar aqui. Super obrigado e parabéns. Obrigado, Pedro. Valeu.